No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é exatamente a ansiedade, quais são os sintomas físicos e emocionais e quando eles podem ser preocupantes, e aprender algumas estratégias para controlar a ansiedade, especialmente em tempos de pandemia e isolamento social. Então fica comigo até o fim para não perder nenhuma dica, que tem muita coisa boa. Eu sou o Álvaro Diogo e esse é o canal que te ajuda a responder que tá tudo certo. Vem comigo! Antes de mais nada, a gente precisa entender que a ansiedade é uma emoção normal que todo mundo experimenta. É o nosso corpo mandando mensagens para proteger a gente de alguma ameaça. E quais são as nossas reações normais quando a gente se sente ameaçado? A gente pode lutar contra essa ameaça, fugir da ameaça ou então ficar paralisado pelo medo. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Foi assim exatamente que os nossos ancestrais sobreviveram. A questão problemática acontece quando a gente não necessariamente está realmente ameaçado, mas ainda assim se sente ansioso. A ansiedade pode gerar sintomas tanto físicos quanto emocionais. As pessoas ansiosas podem ter problemas com regulação do apetite, alteração do sono, tensão muscular e problemas digestivos. Emocionalmente, os principais sintomas são sentir medos irracionais, ver perigo onde não tem, ter pensamentos obsessivos, preocupações excessivas, inquietude, perfeccionismo, aquela sensação de estar à beira de um ataque de nervos. Mas não se esqueçam que a ansiedade exagerada ela pode sim ser patológica e nesse caso o ideal é que você faça um acompanhamento com um profissional. A situação toda da pandemia deixou a gente ainda mais ansioso do que a gente era antes. Então, é cada vez mais importante que a gente converse sobre estratégias para lidar e controlar essa ansiedade. E se você já está ansioso para saber quais são essas estratégias, já deixa o seu like aqui no vídeo. Tem muita gente se prostrando porque está presa em casa. Só que essa prostração pode acabar alimentando alguns medos que você já tem. Se esse for o seu caso, é importante que você saiba que a melhor maneira da gente enfrentar um medo é literalmente se expor a esse medo, mesmo que seja em pequenas doses. Isso porque normalmente os nossos medos irracionais fazem com que a gente imagine uma consequência muito pior caso a gente decida enfrentá-los. Só que, quando a gente acaba se expondo a esse medo, a gente vai percebendo que essas consequências não são tão graves assim, que não é um problema tão grande assim. Então, se existe alguma maneira de você se colocar em contato com medos que você tem, estando em casa, faça isso. Pode ser um hobby que você tem, um tipo de filme que você tem medo. Se exponha aos seus medos para que você, aos poucos, vá percebendo que eles não fazem tanto sentido assim. A gente normalmente é propenso a se esconder daquilo que mete medo na gente. Para seguir um fluxo contrário e ir ao encontro desse medo, uma coisa que pode funcionar bem é a gente racionalizar e ser bem preciso com relação ao que vai acontecer e com que intensidade se a gente decidir enfrentar esse medo. As pesquisas elas mostram que menos de 10% das nossas preocupações são com coisas que têm reais possibilidades de acontecer. É isso mesmo, você não escutou errado. Mais de 90% das nossas preocupações são relacionadas a coisas que já aconteceram, que nunca vão acontecer, ou então a problemas de outras pessoas. Então pensa aí, o que está te preocupando hoje? Será que não está dentro desses 90% de preocupações que na verdade não são muito úteis? O que está rolando, na verdade, é que a gente está perdendo com o passar do tempo a nossa capacidade de avaliar os riscos. Os pensamentos e os sentimentos, eles não são nada além disso. Eles não são necessariamente verdadeiros e muito menos úteis. Se a gente começa a corrigir as nossas percepções incorretas, a gente vai parar de alimentar a ansiedade e começar a se dar conta quando a gente estiver superestimando uma probabilidade, ou seja, aumentando as chances de um medo nosso se concretizar, subestimando as nossas próprias habilidades para lidar com o problema. Às vezes a gente fica achando que não daria conta de lidar com uma coisa, mas será que não mesmo? Ou ainda quando a gente estiver sendo catastrófico demais, né? Que se um medo nosso se concretizar, que aquilo vai ser o fim da nossa vida. E não necessariamente. Então vamos começar esse exercício de corrigir as percepções incorretas. Eu falei para vocês que os sintomas da ansiedade, eles não são só físicos, eles são sintomas emocionais também, né? Isso acontece porque a ansiedade, ela pode estar ligada ao fato da gente não estar atendendo às nossas necessidades psicológicas básicas. A gente foca muito nas nossas necessidades físicas, mas o corpo também tem necessidades emocionais. Pertencimento, propósito, se sentir valorizado, vislumbrar um futuro que faça sentido para você. Se a pandemia acabou te afastando dessas coisas aos poucos, procure se reconectar com essas coisas, que elas também são necessidades básicas e não atender essas necessidades pode estar te deixando ansioso. Muitos fatores que causam ansiedade hoje, eles estão relacionados ao modo como a gente vive. E a gente está aos poucos se transformando na sociedade mais solitária da história do planeta. Com o isolamento social, isso piorou ainda mais.
A gente tem necessidade de fazer parte de um grupo. A tentação de se isolar por conta da impossibilidade de contato físico, ela pode ser grande, mas a gente não pode ceder. Então volte a se conectar com os grupos que você faz parte. Se você não se sente parte de nenhum grupo, pensa sobre isso e procura realizar atividades que você gosta, que podem te dar essa possibilidade de fazer parte. E principalmente nesse caso, não deixe de se conectar especialmente com aquelas pessoas que são importantes para você. Então se você está se sentindo paralisado, não fique aí esperando as condições ideais. Elas podem demorar muito a chegar, principalmente agora. Vou dar o meu exemplo para vocês. O meu sentimento de quando eu estava esperando para colocar o canal no ar, para quando eu coloquei, mudou demais e eu ainda estou aprendendo muitas coisas sobre isso aqui. Agora eu estou me sentindo com gás para procurar melhorar onde eu preciso melhorar. Eu não fico imaginando quais são os cenários possíveis, esperando as coisas acontecerem. E é bom também estar conectado a alguma coisa que seja maior que você. Como você está contribuindo para a sociedade hoje ou para as pessoas que estão por perto. Faça alguma coisa que te faça sentir útil para as pessoas. Estar isolado não é um impedimento para isso. O passo que você vai poder dar agora talvez seja pequeno, talvez não seja aquele que você gostaria de dar, mas se você der esse pequeno passo que é possível hoje, isso vai aumentar o seu senso de propósito e te deixar menos ansioso. E agora sim, o bônus muito especial, eu vou fazer um chamado para vocês não esquecerem de uma coisa que às vezes a gente negligencia. Cuidem das pessoas de vocês, especialmente se vocês conviverem com algum ansioso. Não queiram se livrar da pessoa, não falem para ela aprender a lidar com a ansiedade, mostrem que vocês se importam com a pessoa, escutem o que elas têm a dizer, mandem esse vídeo para elas, cuidem das pessoas. Se essas dicas foram úteis para você, não deixe de conferir se você deixou o like no vídeo, é muito importante pra gente que tá começando um canal aqui no YouTube. Lembrem-se que o medo, ele é só um sentimento e ele pode ser um alarme falso. E contem pra mim aqui nos comentários se a pandemia tem afetado a saúde mental de vocês e se vocês querem que eu faça outros vídeos sobre esses temas que envolvem a pandemia. Se você curtiu esse vídeo, pode ser que você curta também o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, que é sobre dicas para melhorar a gestão do tempo. Se te interessa, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela para você clicar. Eu espero que o papo tenha chegado bem e não se preocupem que tá tudo certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!